Olá, querido, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Eu me chamo Fabrício Shalom e eu tenho uma mensagem do coração de Deus para a sua vida, para abençoar a sua vida. Que bom que você separou um tempinho para estar ouvindo a palavra do coração de Deus. Onde quer que essa mensagem esteja alcançando a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, talvez pelo um DVD, talvez pela internet ou talvez pela TV, apenas ouvindo um som de um CD, enfim, que Deus possa te abençoar através deste veículo de comunicação. Amém, querido? Hoje a gente vai falar um pouco sobre intimidade com Deus. E na Bíblia eu olho e observo vários homens que ousaram em ter mais intimidade com Deus. Deus nos criou para ter relacionamento conosco. E eu olho a vida de Moisés, um homem comum como eu e você, um homem que muitas vezes apresentou fraquezas, um homem que muitas vezes apresentou momentos de dificuldade, um homem que muitas vezes superou as suas fraquezas, mas que acima de tudo isso, ele saiu da mesmice e ousou ter mais intimidade com Deus. Olha só o que a palavra do Senhor diz aqui. Moisés foi um homem comum como eu e você, escolhido para liderar o povo até a terra prometida, onde o próprio Deus preparara. Porém, Moisés era um homem insaciável. Se nós formos ler a história de Moisés aqui, ela é um pouco grande, mas para aqueles que querem ter mais conhecimento da palavra de Deus, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Moisés foi um homem que foi crescendo na graça de Deus. Certa vez Moisés separou um tempo, e não foi poucos dias, foram vários dias na presença de Deus. Tudo para ter mais intimidade com Deus. Moisés feriu a rocha na tentativa de tirar água. Talvez Moisés ali tenha tocado, talvez rude demais na rocha que representava o próprio Cristo. Mas Moisés teve seus momentos de intimidade com Deus. Eu quero mostrar que Moisés era um homem de falhas, de fraquezas, como eu e você. Mas Moisés um dia foi crescendo na graça de Deus, separava tempo com Deus, buscava a Deus, e estava agradecido por tudo que já havia recebido, mas ele queria mais intimidade com Deus. E é exatamente este ponto que eu quero chegar. Você já deve ter recebido muitas coisas da parte de Deus. Eu mesmo, nas minhas experiências com Deus, nas minhas experiências com o Espírito Santo, eu tenho recebido muito da parte de Deus, mas agradecido estou em tudo que eu já recebi de Deus. Mas eu quero mais. Se o Senhor tem mais, eu quero experimentar mais coisas. A palavra do Senhor diz que nunca subiu ao coração do homem ou ao entendimento humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Então Moisés, ele pediu mais intimidade com Deus. Ele queria sentir a presença de Deus. E Deus disse assim: olha, Moisés, eu tenho achado a graça nos seus olhos, porque você também tem achado graça nos meus olhos, Moisés, em meus olhos. Então Deus começou a acrescentar a Moisés mais experiências. Mas Moisés era um homem insaciável. Então a palavra nos mostra que nós podemos ir mais além. Então Moisés disse: rogo-te, Senhor, que me mostre a tua glória. Porém Deus lhe disse: então eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse: mas não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas disse o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e ali te colocarás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda, e te cobrirei com minha mão até que haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Porque nenhum homem poderá me ver e continuar a viver. O interessante é a ousadia de Moisés. Preste atenção nessa palavra. Moisés, agradecido estava por tudo que já tinha recebido, mas ele ousou ir além. Quem é cheio de Deus, ele entende os propósitos de Deus. Quem é cheio de Deus, conhece as coisas de Deus. A palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3: buscar-me-eis e me encontrareis, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor revela segredos àquelas pessoas mais próximas a Ele. Então eu entendo que quem é cheio do Espírito Santo é mais sensível ao pecado. Quem é cheio do Espírito Santo
não tem planos frustrados. Planos frustrados tem um homem que não é cheio do Espírito Santo. O homem que é cheio do Espírito Santo recebe de Deus direcionamento, recebe de Deus a direção, decisões. Ele não toma decisões erradas, porque os seus planos não são frustrados. Não tem como dar errado se você receber direcionamento do Espírito Santo. Um homem que é cheio de Deus é um homem diferenciado. Afinal de contas, eu e você, vivemos no período da graça. Mas eu quero te chamar a atenção que Moisés não. Moisés vivia num tempo onde havia porções do Espírito Santo apenas. Mas mesmo assim, Moisés ousou em ter intimidade com Deus. E como nós lemos aqui, e a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 33, versículo 20, que Deus disse: Moisés, dura coisa você me pede, Moisés. Eu já te dei muitas porções do meu Espírito. Eu já te revelei, tive experiências contigo, me revelei a você. Mas Moisés, você quer me ver face a face. Homem nenhum pode me ver face a face e continuar a viver. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus estava dizendo: Moisés, eu não posso revelar a minha face a ti. Eu sou diferente, Moisés. Afinal de contas, eu sou o Senhor Deus que criou todas as coisas. Sou santo. Deus é puro. Se de repente se mostrasse a Moisés, Moisés não suportaria tanta santidade. Mas o interessante é que Deus disse assim: Moisés, porque você achou graça em meus olhos, Moisés, e eu conheço quem és tu, então eu vou atender o seu pedido. Então Deus criou uma forma para que a sede de Moisés fosse saciada. Então Deus colocou ele e numa fenda Moisés pôde ver Deus passar e foi-lhe revelado somente quando Deus passou. Então Moisés foi saciado em sua sede. Todo sedento de Deus não fica frustrado em seus pedidos a Deus. Querido, todas as vezes que eu e você ousamos em pedir algo a Deus, todas as vezes que eu e você ousamos em ter mais intimidade com Deus, mesmo que seja um pedido que Deus não possa nos conceder, de alguma forma Deus irá saciar a nossa sede. Deus ama quando o homem aqui na terra ousa ser mais íntimo de Deus. Afinal de contas, é tudo o que Deus quer de nós, mais intimidade com Ele. Sabe o que eu aprendo aqui na história de Moisés? Que eu e você, enquanto quisermos mais de Deus, seremos mais cheios de Deus, seremos mais sensíveis ao pecado, teremos mais direcionamento de Deus. Erramos porque fazemos coisas que Deus não pediu que fizéssemos, porque não temos essa intimidade e não recebemos de Deus o direcionamento para as nossas vidas. Moisés ousou em ter mais intimidade com Deus. E você, querido, como anda o nível de ousadia com Deus? Como anda o seu tempo de ousadia com o Espírito Santo de Deus? Como anda o seu tempo de intimidade com Deus? Querido, eu estou falando de ir mais além. Isso não é errado. Sabe, nós temos que ser agradecidos por tudo aquilo que já recebemos da parte de Deus. Mas não podemos parar por aí. Quem ousa ser mais íntimo de Deus não tem plano frustrado. Frustrado tem um homem que tem planos, que não conhece a Deus, que não tem direcionamento de Deus. Um homem cheio de Deus, ele é mais santo, ele é mais sensível ao pecado, ele tem ousadia, ele tem autoridade. Querido, Moisés não viveu o tempo da graça. Mas mesmo nos tempos de Moisés, quem conhece um pouco de teologia vai entender que tudo era mais difícil. Mas mesmo assim, Moisés teve mais intimidade com Deus, que muitas pessoas hoje que vivem experimentam o gozo do Espírito Santo, mas não têm essa ousadia de querer conhecer Deus face a face. Moisés quis ver a face de Deus. Então isso nos dá um maior exemplo, que eu e você podemos ir mais além. A minha oração
é que Deus possa revelar as coisas ocultas, as coisas escondidas, os projetos de Deus para a sua vida, mas precisa partir do nosso coração querer mais intimidade com Deus. Amém, querido? Guarde essa mensagem. Vamos orar agora neste momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa a cada dia, Pai, abençoar as nossas vidas e nos dar mais intimidade contigo, mais intimidade com a Tua Palavra, mais relacionamento com o Teu Espírito e que cresçamos como Jesus cresceu, em graça, em sabedoria e em autoridade. Não cresçamos e fiquemos mancos, mas, Senhor, que nós cresçamos e cresçamos em 3 níveis para que o nosso ministério seja completo. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Querido, fique com essa mensagem e que Deus possa abençoar poderosamente o seu coração. Um beijo no coração, graça e paz, querido.